Então o primeiro desafio, quando eu olho para a vida de Josué, que ele precisou enfrentar, foi o desafio da chamada. Porque não é fácil, irmão. Porque se fosse fácil, todo mundo colocava a mão no arado. Todo mundo estaria num culto como esse, né? Mas Jesus disse que por minha causa seriam perseguidos, seriam maltratados, seriam humilhados. Esse evangelho ninguém quer mais. Hoje, aleluia, muitos procuram o evangelho aonde eles sejam as estrelas, onde eles estejam no foco, aonde o nome deles seja exaltado. Eu garanto que muitos pregadores não ministrariam hoje aqui, mas Deus não me chamou para pregar para a multidão. Deus me chamou para pregar para aqueles que necessitam ouvir o evangelho. Tanto faz um como dois, três ou multidão. Deus, como disse o apóstolo Paulo, cai sobre mim essa responsabilidade e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então o primeiro desafio, irmão, é da chamada. Que ele precisou romper com essa muralha da vida dele. Ele poderia muito bem dizer: Senhor, eu entendo e agradeço a confiança, mas essa responsabilidade que Moisés teve, eu não quero. Por quê? Porque em vários momentos, isso aqui é uma conjectura minha, não é a Bíblia que faz menção, mas eu fico imaginando em alguns momentos Josué vendo aqueles momentos de rebelião que Moisés precisou enfrentar com a sua própria irmã Miriam, com Arão, com tantos outros, né? Josué estava lá. Eu fico imaginando talvez Josué com a mão na espada dizendo: Moisés, a hora que tu precisar que eu atue, eu estou aqui para servir. Então Josué sabia que não seria uma tarefa fácil, seria difícil. Mas uma coisa é certa: quando nós temos chamado, nós somos vocacionados, Deus ele nos prepara e ele nos capacita e ele nos dá a condição devida para nós rompermos as muralhas. Glória a Deus. Então eu não tenho dúvida, irmãos, que nós estamos rompendo essa muralha hoje. Aleluia. Como assim, pastor? Estamos rompendo. Você poderia estar em casa hoje. O pastor João mora distante, né? Está morando aqui? Glória a Deus. Sim. Metrópole. Então nós rompemos para estar aqui. Por quê? Porque nós entendemos o chamado. E o que eu acho mais interessante, irmãos, como sempre a gente orienta a igreja, quando a gente chega no culto, eu não preciso do pregador para me adorar, eu não dependo do pastor para me adorar. Quando eu chego no culto, eu sei que eu sou adorador. Então, como adorador, aleluia, pode ter um, pode ter dois, pode ter três. Se eu vim para adorar, você querendo adorar ou não, eu adoro o Senhor, porque Ele está à procura de verdadeiros adoradores, irmãos. E nesta noite, aleluia, eu só preciso de um ou dois para fazer barulho aqui, pastor João, para nós sacudirmos aqui o bairro do União da Vitória. Por quê? Porque enquanto estamos pregando, tem pessoas que estão nos ouvindo, que sabem que precisam romper essa muralha, e Deus vai dar condições para romper. Uma outra muralha que eu vejo, irmãos, ao longo da história da vida de Josué, foi quando ele foi enviado para espionar ali a terra. Ele foi com mais 11, dentre eles estava ali Caleb. Caleb era mais velho do que Josué, então Caleb era mais experiente. Agora imagine os 12 lá. Observe que não foi 7 dias, não foi uma semana, 40 dias eles permaneceram lá em Campana, observando todo o movimento do povo que estava dentro da cidade. Eles observaram o costume, observaram algumas práticas, observaram a estratégia de guerra. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Dos 12 que foram enviados, não foi qualquer pessoa que foi enviada ali no meio dos 12. Eram pessoas altamente capacitadas, pessoas que conheciam de geologia, pessoas que tinham entendimento na arte da guerra, eram pessoas totalmente habilitadas. Moisés não poderia enviar qualquer pessoa ali para aquela tarefa difícil, irmão, porque um descuido de um deles poderia colocar a perder toda aquele momento.
Então, Moisés, um homem sábio, instruído, ele não escolheu qualquer um, ele escolheu os melhores. Glória a Deus. Só que os 40 dias, irmãos, e aqui nós corremos esse risco, estamos inseridos nisso, que nesses 40 dias, muitos ali, talvez por não terem se preparado, talvez não terem uma condição física e emocional, muitos deles talvez se deixaram envolver pelo momento, deixaram se abater pelo momento. E quando os 12 retornam, 10 traz um relatório negativo. E somente 2, quem eram os 2, Josué e Caleb, trouxeram um relatório positivo acerca da terra. Por quê? Porque eles olharam para a promessa, olhavam para a palavra de Deus, sabia que Deus havia prometido aquela terra desde Abraão, irmão. Enquanto que os 10 estavam olhando para aquela muralha intransponível, para os gigantes que haviam ali dentro daquela cidade. É impossível. Mas quando Deus está no controle, irmãos, Ele se responsabiliza. É por isso que aquilo que é impossível para nós, para Ele é possível. Qual é o nosso impossível hoje à noite? Ah, pastor Evandro, eu só tenho uma congregação aqui. É impossível para mim colocar mais 4. Pois para Deus não é. Pelo menos ali, quando se aquilo ali virar um setor, eu vou encher de igreja dentro do Santo Eterno. Por quê? Porque eu entendo que aquilo que é impossível para mim, para Deus não é. Então nós temos que ser visionários, temos que ver além, como Josué e Caleb viram, irmãos. Então aqui a gente olha uma outra muralha se levantando. Qual é essa muralha? A influência. Você imagina comigo se Josué se deixasse influenciar pelos 10, seriam 11. E talvez até Caleb pudesse entrar nesse meio. Agora imagine os 12 chegando lá e dizendo: olha, Deus falou que a terra é nossa, mas Deus está errado. Quem está certo é nós, é melhor a gente desistir desse negócio, vamos voltar, tem tanta terra aqui, vamos tomar uma dessas terras. Imagine a cena, a desgraça que viria sobre Israel. Mas Josué decidiu tomar uma atitude diferente. Eu não vou me deixar influenciar. Por quê? Porque eu tenho um chamado para influenciar. Glória a Deus. Então pode estar caindo, pode estar descompromissado, não interessa. Eu entendo o meu chamado e eu vou fazer a obra de Deus até os últimos dias da minha vida. Ah, pastor, eu estou cansado ministerialmente. Pastor, eu não quero mais fazer a obra. Vamos continuar, porque nós temos chamado. Pastor? Somos vocacionados e nós entendemos isso. Hoje, ninguém quer estar mais amor-morado. Mas por quê? Porque não tem vocação, não foi chamado. Glória a Deus. E por que nós estamos aqui hoje à noite? Porque nós entendemos o chamado. Nós fomos vocacionados. E eu particularmente fiz como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, uma outra muralha que a gente tem que romper, irmão, ao longo da nossa caminhada com Cristo, e ministerialmente, é que nós não podemos se deixar influenciar pelos relatórios negativos. Porque muitas das vezes o relatório negativo ele nos tira da direção, nos tira do foco, que é Jericó. Jericó está aqui, ó. O texto que nós lemos, irmão, no capítulo 5, a partir do versículo 13, vai dizer que Josué ele estava ao pé de Jericó, ele estava observando Jericó. Josué estava como sendo um comandante estrategista, ele estava vendo a melhor maneira, a melhor possibilidade de conquistar a terra prometida. Jericó, irmãos, é a mesma Canaã que Deus havia prometido para quem? Para Abraão. Jericó é a mesma Filístia na época da Grécia. Jericó atualmente é conhecida como Palestina, que veio na época do Império Romano. Então Jericó, irmãos, que povo era esse que morava nessa cidade? Era um povo idólatra,
Era um povo que adorava a El, a Baal, a Moloque, a Astarote e tantos outros deuses. Eram deuses, irmãos, que incentivavam a prostituição ritual. Era muito comum entre eles, então era essa a propagação deles. O culto deles era envolvido de orgias, de sacrifícios humanos. Então esse era o quadro, essa era a situação que vivia Jericó. Era o quadro de uma cidade que havia sido rejeitada por quem? Por Deus. E era por isso que Deus queria destruir Jericó. Por quê, pastor? Porque Deus tinha promessa sobre aquela terra, sobre a vida de Abraão, para dar para quem? Para a descendência de Abraão. Vocês estão compreendendo? Então observe, irmãos, que ele estava ali, observando. Eu fico imaginando que Josué disse: olha, com todo o conhecimento, com todas as estratégias que nós já traçamos, em várias guerras que nós tivemos, várias conquistas que obtivemos, essa muralha não tem condições de romper. Por quê? Porque só de altura ela tinha 10 metros, de largura ela era composta de 4 metros, haviam até casas sobre a muralha. Então era uma muralha intransponível, e Josué estava ali, quando de repente um anjo se apresenta a ele, e naquele momento Josué diz: ei, tu é um dos nossos ou do nosso inimigo? E aqui a gente vê a teofania de Deus, a aparição de Deus, o próprio Deus se manifestando ali. Mas como é que o Senhor afirma, pastor, que era o próprio Deus? Porque Josué se prostrou diante do anjo que ali estava. E aí nós vamos ver aqui no versículo de número 13. Eis que se pôs de pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e disse: és tu dos nossos, do nosso inimigo? E disse ele: não, mas venho agora com o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? O que eu aprendo com Josué? Que diante da impossibilidade, diante de uma muralha intransponível, o que ele fez? Estava ali. Quando ele viu a oportunidade, ele viu que era Deus que estava ali, ele se humilha diante da presença de Deus, porque Josué dependia da direção de Deus. Então todos nós, quando estamos diante de um desafio que é impossível, diante de uma muralha intransponível, qual é a atitude a ser tomada? Direção de Deus. É estar na presença de Deus. Hoje, lamentavelmente, hoje tem pessoas que não conseguem mais derrubar uma parede, que dirá uma muralha. Por quê? Porque perderam o foco, perderam a direção, não conseguem derrubar a muralha, não conseguem mais conquistar Jericó, porque não perdem a direção de Deus. E o que derruba a muralha não é o conhecimento que Josué tem. O que derruba as muralhas de Jericó não foi a graduação que ele tem, não foi a especialização após ou o doutorado que ele tinha na arte da guerra. O que vai derrubar a muralha é a sua submissão, é a sua humilhação na presença de Deus. Porque quando nós nos humilhamos, quando nós, aleluia, nos derramamos na presença de Deus, Ele fica de pé para nos dar vitória, para romper as muralhas, para derrubar os muros de Jericó. Glória a Deus, aleluia. E é o que Ele quer fazer aqui nesta noite, irmãos. Glória a Deus. Ele está nos vocacionando: ei, te humilha, desce mais, chora na minha presença, porque essa muralha que se levantou, ela vai cair, ela vai ser derrubada, aleluia. Por quê? Porque o nosso general, irmão, que está na frente dessa peleja, ele nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, santo Deus. E quando eu tenho esse reconhecimento, quando eu faço esse reconhecimento, quando eu olho para a minha vida e vejo que eu sou dependente de Deus, como Josué estava fazendo aqui, que ele percebe que era o próprio Deus ali se manifestando, o anjo aparece a ele. O anjo diz para ele: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo.
Glória a Deus, aleluia. E aqui eu aprendo, irmãos, que santo não é simplesmente porque ele reservou aquele lugar, mas é santo porque aonde a presença de Deus está, ele ali santifica. É por isso que o esposo que não é crente é santificado pela mulher que é crente. Por quê? Porque a presença de Deus, ela santifica. É a presença de Deus que converte os nossos corações. É a presença de Deus que transforma o mais vil pecador. É a presença de Deus que transforma a vida da prostituta, a vida do ladrão, a vida do pecador. É a presença. E é por isso que nesta noite, em dia de campanha, em noite de campanha, nós temos que invocar a presença, porque é a presença dele neste lugar, no bairro da União da Vitória, que vai fazer a diferença para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu finalizo, irmãos. Quando eu olho para a vida de Josué, uma muralha que era intransponível, eu aprendo algo muito interessante com a vida de Josué. Quando nós tomamos a atitude que Josué tomou, de se humilhar na presença de Deus, de viver na dependência de Deus, de reconhecer que aquele que havia vocacionado ele era poderoso para capacitá-lo. Uma vez que eu tendo entendido isso, irmãos, Deus, ele peleja ao nosso favor. Glória a Deus. Josué, irmãos, quando ele reconheceu que ele precisava depender de Deus, o que vai acontecer nos versículos, no capítulo seguinte, não é simplesmente, irmãos, a queda de uma muralha, não é simplesmente a conquista de uma cidade, mas o que vai acontecer agora, uma vez que Josué tomou a posição, está no centro da vontade de Deus, é que as muralhas sim vão cair, mas vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver cura. Porque lá em cima, nas muralhas, há uma casa, e dentro dessa casa há uma família totalmente dilacerada, destruída, uma família que cresceu sem princípios morais, que adorava Baal, Moloque, que sacrificava, era ela uma prostituta, com a vida totalmente ali, à margem da sociedade. Mas quando Israel entra na terra prometida, Josué decide romper naquele lugar. Josué recebe uma mudança não somente na sua vida, mas ele entra ali também gerando salvação na vida de uma família. Aleluia. E o que eu acho mais importante, irmãos, que Deus pega uma mulher como aquela, uma mulher desvalida, abaixo da sociedade, uma mulher que era para ser destruída juntamente com Jericó. Mas pelo fato dela ter favorecido os espias, pelo fato dela ter reconhecido que a nação que estava ali sitiando Jericó era um povo escolhido por Deus, irmãos, automaticamente quando ela vê as grandezas, as proezas que ela tinha ouvido falar do que Deus fazia, ela se rende, irmão, a esse Deus, porque ela faz aliança. Ela foi uma mulher muito sábia. Eu fico imaginando aqui, ela passou uma vida toda sofrida. Baal nada fez por mim, Moloque nada fez por mim, Azaré nada fez por mim, nenhum desses deuses fez alguma coisa por mim. Ele só gerou destruição na minha vida. Eu não tenho moral, eu tenho vergonha de ir nas esquinas. Por quê? Porque todos me julgam uma prostituta. Então quando ela reconhece que nenhum Deus daqueles ali de Jericó havia gerado algum benefício, ela olha para o Deus de Israel e diz: esse Deus é diferente, porque esse Deus cuida do seu povo, esse Deus peleja pelo seu povo, esse Deus exalta o seu povo, porque todas as vezes que alguém via que era o exército de Israel que via, irmão, as nações tremiam, porque não era qualquer exército, pastor João, era o exército de Israel, do povo escolhido de Deus. Tanto é que hoje no mundo, eu estou falando na atualidade, é um dos exércitos mais bem preparados do mundo, é Israel. Quem aqui nunca ouviu falar da Guerra dos 100 Dias? Várias nações
tentaram destruir. Há quem diga que aviões eram explodidos no ar. Por quê? Porque uma promessa sobre Israel. E aquele que abençoar Israel será abençoado, aquele que amaldiçoar será amaldiçoado. Então todas as vezes que uma nação se levanta, aleluia, são destruídas. Por quê? Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. E aquela mulher, irmãos, para finalizar, aquela mulher reconheceu que o Deus de Israel era um Deus diferente. Aí o que ela faz? Ela faz aliança. Por quê? Porque ela precisava de salvação, precisava intermediar pela vida da sua família. E hoje, querido, o que nós precisamos fazer é tomar uma posição. Porque quando eu, como sacerdote, tomo uma posição, que eu intermedio, eu intercedo pela minha família, há milagre, há cura. E nós precisamos nessas últimas horas, pastor João, interceder pela igreja. Por quê? Porque o diabo, ele veio ser não somente para roubar, matar e destruir. E é o que ele tem feito na vida de muitas famílias. E é por isso que Deus nos vocacionou para o chamado pastoral. Por quê? Porque nós temos que estender a nossa mão de profeta, aleluia, e declarar: Satanás, tira a tua mão, porque essa família é de Jesus. Satanás, aleluia, tira a tua mão desse casamento, porque esse casamento é constituído por Deus. Glória a Deus. A pergunta é nessa noite: estamos preparados para as muralhas caírem? Qual é a muralha que precisa ser rompida hoje nas nossas vidas? Porque para nós chegarmos nessa última muralha de Jericó, eu tenho que começar a romper muralhas aqui, ó, no meu coração, na minha vida. O que é que nos impede de vivermos, de rompermos o sobrenatural de Deus? Reflita nessa noite, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Santo no nome de Jesus. Hoje o Senhor nos chama para nós rompermos, irmãos. Nós não estamos aqui só, aleluia. Há um grande exército de Deus pelejando por nós nesta noite. Nós estamos em batalha espiritual e essas muralhas vão cair por terra. Eu não sei qual é a muralha, eu não sei qual é a dificuldade, mas o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua rompendo as muralhas. Glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos nesta noite. Glória a Deus. A tua palavra, ela tem sido ministrada nesta noite. Eu sei que há barreiras que ao longo da nossa caminhada tem se levantado para tentar desvencilhar, para tentar tirar o foco. Mas eu creio, Senhor, que assim como Josué, nós nos posicionaremos. Assim como Josué, meu Deus, nós tomaremos atitude. Aleluia, glória a Deus. Não simplesmente de estratégia de guerra, mas tomaremos a atitude de nos humilharmos na tua presença. Glória a Jesus. Porque enquanto nós estamos aqui adorando nessa noite, enquanto nós estamos aqui nos humilhando debaixo da tua mão poderosa, aleluia, o Senhor envia anjos nos nossos lares para romper com muralhas, para romper com milhões, para fechar cova, para desfazer toda a obra do diabo, Senhor. Porque para isso tu se manifestou, para destruir as obras do diabo, aleluia. E nesta noite vai rompendo, Senhor, em nome de Jesus. Te apresento a vida do pastor desta igreja, Senhor. Tudo que tem se levantado, todas as barreiras, todas as muralhas, Senhor, vai jogando por terra nesta noite.